Eu cometi uma série de erros durante a minha jornada como programador, erros que se alguém tivesse me contado, com certeza poderia ter encurtado demais o tempo que eu levei para aprender programação. E nesse vídeo eu quero te pedir um voto de confiança para eu compartilhar com você o que eu faria se estivesse começando na programação do absoluto zero e quem sabe assim te salvar de cair nos mesmos erros que eu caí. Bora lá? Um dos maiores erros que eu cometi, sem dúvida, foi cair na falácia de que você precisa aprender algoritmos de lógica de programação, para só depois realmente focar em uma linguagem de programação como Java, Python ou JavaScript, por exemplo. E esse erro é cada vez mais comum entre os iniciantes, justamente porque a maioria vai ouvir dizer que antes de você aprender uma linguagem de programação, você precisa primeiro dominar a lógica de programação. Mas o que ninguém te fala, e eu descobri por conta própria, é que você pode encurtar esse tempo de aprendizagem entre ter que primeiro aprender lógica e só depois aprender uma linguagem comercial, simplesmente aplicando o conceito da lógica junto com o seu aprendizado de sintaxe de uma linguagem de programação. Então, durante o seu aprendizado de programação, você vai ser apresentado ao famoso Portugal, que nada mais é do que uma sintaxe que imita uma linguagem de programação como o Java, por exemplo, e ao invés de utilizar comandos como printf da linguagem Java para você mostrar uma mensagem na tela do usuário, no Portugal você coloca o comando escreva. Em termos de aprendizagem, eu até entendo que é interessante ensinar uma pessoa totalmente leiga utilizando o Portugal, mas lembre-se que a ideia desse vídeo aqui é que você consiga encurtar o seu tempo de aprendizagem. Então eu super recomendo que durante a resolução dos seus exercícios de algoritmos de lógica de programação, você resolva utilizando uma linguagem comercial como o Java ou mesmo Python, por exemplo, ou C#. Se por acaso você for obrigado pelos seus professores de faculdade a utilizar o Portugal, faça em Portugal, mas depois tire um tempo para transcrever esse código para outra linguagem. Portugal você vai utilizar só ali no começo do seu aprendizado. Já a linguagem de programação vai te acompanhar para a vida toda. E falando nisso, tem um outro erro que eu cometi no meu passado como estudante de programação que poderia ter evitado e economizado um bom tempo da minha vida, e eu vou te explicar o porquê. Quando eu comecei a estudar uma linguagem comercial como o Java, eu caí na falácia de que eu não poderia ser dependente de IDE. Uma IDE nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, a IDE veio para facilitar a vida do programador. E justamente por isso, muitos programadores que eu conheci pessoalmente ou aqui no YouTube mesmo, viviam dizendo que eu não poderia ser um programador de IDE, que eu deveria saber desenvolver qualquer programa sem depender de uma IDE. E eu te convido a pensar aqui comigo agora que aprender a programar em um bloco de notas ao invés de uma IDE é a mais pura balela da nossa área. E eu demorei muito para entender que a tendência das IDEs é simplesmente ficarem mais sofisticadas com o passar do tempo. Ou seja, a chance de você ter que trabalhar em uma empresa que não utiliza uma IDE é totalmente zero. Agora sim, existe uma linha muito tênue entre você copiar códigos sem saber o que esses códigos representam ou qual a lógica por trás desses códigos e simplesmente jogar esses códigos aí na IDE que você está utilizando. E tem também, o outro lado aí dessa linha tênue, que é justamente você saber o que está fazendo, por que você está utilizando aquela IDE para poder potencializar os seus resultados. A IDE e todo o seu ambiente de desenvolvimento são ferramentas para te auxiliar durante os seus estudos e principalmente na hora que você for desenvolver qualquer projeto. E antes de ir para esses tais projetos, eu recomendo fortemente que você verifique o seguinte: do mesmo jeito que eu perdi muito tempo estudando Portugal ao invés de já ir estudando uma linguagem comercial, eu resolvi não focar muito tempo em conceitos básicos como variáveis, loops e condicionais. O resultado foi que eu fiquei muito fraco nesses conceitos, e esses conceitos são basicamente a essência da programação. O tempo todo você vai escrever códigos que precisam armazenar valores, que fazem loops e estão o tempo todo fazendo verificações condicionais para saber se, por exemplo, se o usuário é cadastrado no seu sistema. Caso ele não seja, o sistema deverá mostrar a mensagem usuário não cadastrado. Então assim, basicamente todo o sistema possui essas características. Agora imagina você ter dificuldades com esses conceitos básicos. Você vai sofrer muito. Então cuide para não pular esses conceitos, mesmo que algo pareça ser simples. Se está ali na grade do seu curso ou nos módulos do treinamento online que você adquiriu, é porque aquilo é importante. Tão importante quanto essa outra dica aqui. É muito legal você estudar o tempo todo. E gostar de estudar é algo raro. E gostar de estudar programação é algo ainda mais raro. Mas existe uma pegadinha nessa questão de estudar que eu levei muito tempo para entender. É até algo muito óbvio, mas tem muitas pessoas que pensam que estão estudando porque assistiu 10 aulas de 30 minutos. Mas na verdade, ela não estudou. Isso porque ela não colocou em prática tudo que ela assistiu. Infelizmente, diferente dos computadores que você vai ali e já instala o programa e pronto, a nossa mente precisa de prática para realmente aprendermos alguma coisa. E é assim que o ser humano foi evoluindo, com base em erros e acertos. A gente foi aprendendo diariamente a manusear ferramentas, a caçar, e tudo que tem a ver com o ato de aprender com base na nossa evolução e na maneira como aprendemos, a gente precisou de
prática, praticar diariamente. Isso significa que você não precisa esperar aprender tudo para só então depois começar a criar projetos complexos. Até porque isso é uma espécie de paradoxo. Se você não pratica desde os conceitos básicos, você não vai conseguir chegar até os conceitos mais avançados para criar projetos mais complexos. Deu para entender? Então, desde já é muito importante você já ir criando projetos simples, mas que vão servir para poder te ajudar a fixar seus conhecimentos. E sobre ajudar nos seus estudos, nada supera essa outra dica aqui. Uma comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas reunidas em um lugar com o mesmo propósito. Na nossa área, é muito comum você ter dificuldades em encontrar pessoas e profissionais que estejam dispostos a trocar experiências profissionais, muito menos querer te ajudar com alguma dúvida ou algum problema. Mas com o crescimento das redes sociais e a possibilidade de criar grupos nessas redes sociais, começaram a surgir as comunidades dedicadas no assunto de programação. Esses grupos geralmente são bem ativos e quase tudo o que você encontra lá vai te servir para alguma coisa. Eu digo quase tudo porque muita coisa é bom você filtrar, mas o objetivo da comunidade é te prestar esse suporte durante o seu aprendizado. Como esse é um vídeo dos erros que eu cometi, eu recomendo fortemente que você busque por uma comunidade sempre com foco na etapa profissional em que você está nesse exato momento. E como uma dica bônus, eu preciso te dizer sinceramente que de nada adianta saber tudo isso que eu te falei nesse vídeo se você não tiver persistência, se você não souber priorizar o seu aprendizado. Programação não é para qualquer um, mas qualquer um pode aprender programação desde que tenha interesse e dedicação. Aqui na tela eu vou te deixar essas duas playlists aqui, uma para caso você queira aprender Java e a outra para caso você queira aprender a criar aplicativos Android do absoluto zero. Escolhe uma delas que eu te vejo lá em alguns segundos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.